Olha, minha filha, se você está me ouvindo agora, é porque Deus quis que essa história chegasse até você. Eu tenho 68 anos e durante quase 5 décadas vivi uma mentira tão cruel que até hoje, 2 anos depois de tudo ter desmoronado, ainda acordo de madrugada com o coração disparado. O que vou te contar vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre amor, sobre confiança, sobre como um ser humano pode destruir outro sem levantar sequer a voz. Prepare seu coração, porque essa história não é fácil de ouvir, mas precisa ser contada. Eu me casei aos 21 anos com Roberto, um homem que conheci na fábrica têxtil, onde trabalhava como costureira. Ele era inspetor de qualidade, sempre muito bem arrumado, falava baixo, tinha aquele jeito respeitoso que toda mãe quer para a filha. Minhas amigas morriam de inveja, diziam que eu tinha sorte de encontrar um homem tão centrado, tão diferente dos outros, que só pensavam em bagunça e farra. Roberto era o tipo que chegava em casa no horário certo, que nunca me deixou esperando na chuva, que lembrava do aniversário da minha mãe e levava flores sem motivo especial. Durante os primeiros anos, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ele construiu nossa casa tijolo por tijolo, sempre me consultando sobre cada detalhe, sempre me fazendo sentir importante nas decisões. Quando engravidei da nossa primeira filha, a Patrícia, ele montou o quarto dela com tanto carinho que eu chorava de emoção vendo ele pintar cada cantinho. Era um pai presente, daqueles que acordava de madrugada para trocar fralda, que cantava para ela dormir com aquela voz rouca e carinhosa. Tivemos 3 filhos, Patrícia, depois o Carlos e, por último, a pequena Renata. Roberto era um pai exemplar, o tipo que não perdia uma reunião escolar, que levava eles no parque todo domingo, que ajudava com a lição de casa mesmo chegando cansado do trabalho. Os vizinhos sempre comentavam como nossa família era unida, como éramos um exemplo para os outros casais da rua. Eu acreditava nisso também. Acreditava que tinha encontrado meu companheiro para a vida toda. Mas sabe aquela sensação estranha que às vezes batia no meu peito? Aquela pontada esquisita que eu nunca soube explicar direito? Durante todos esses anos, eu sentia que havia algo por trás do olhar dele, algo que ele guardava só para ele. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria e dizia que eu era boba, que estava imaginando coisa. E eu acreditava, porque era mais fácil acreditar do que enfrentar aquela sensação de que alguma coisa não batia. Roberto tinha uma rotina muito fixa. Acordava sempre às 5h30, tomava banho demorado, caprichava no café da manhã que eu preparava, saía para o trabalho às 7h em ponto e voltava sempre às 18h15. Eu conhecia cada movimento dele como se fosse um relógio. Mas havia aqueles momentos estranhos, pequenas coisas que eu deixava passar, porque não queria ser a esposa chata, a esposa desconfiada. Às vezes ele chegava com um perfume diferente na roupa, bem sutil, que eu só sentia quando abraçava ele. Quando perguntava, ele dizia que era do sabonete novo do banheiro da fábrica. Outras vezes, encontrava papeizinhos com números no bolso da calça dele quando ia lavar, sempre rabiscados com pressa. Ele dizia que eram códigos de produto do trabalho. Teve uma época que ele começou a chegar 10, 15 minutos mais tarde, sempre com uma desculpa diferente. Trânsito, conversa com colega, parada no posto. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas formavam um quadro esquisito. Durante anos, Roberto foi o marido perfeito para o mundo exterior. Nas festas da família, era ele quem ajudava a servir, quem puxava a conversa com todo mundo, quem ficava até o final ajudando a arrumar. Na igreja, sentava do meu lado todos os domingos, cantava os hinos com voz forte, cumprimentava o pastor com respeito genuíno. Com os filhos, era amoroso e presente. Não havia um vizinho sequer que pudesse falar mal dele. Mas em casa, nos momentos íntimos, eu sentia que estava casada com um fantasma. Roberto estava ali fisicamente, mas sua mente parecia estar sempre em outro lugar. Durante nossas relações íntimas, ele era mecânico, distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Eu tentava conversar sobre isso, mas ele desviava o assunto ou dizia que eu estava sendo sensível demais. Eu comecei a acreditar que o problema era comigo, que eu estava exigindo demais, que homem casado há muito tempo era assim mesmo. As mentiras pequenas foram aumentando com o tempo,
mas de forma tão sutil que eu só percebi olhando para trás. Ele dizia que ia ao banco e demorava 2 horas para uma coisa de 15 minutos. Dizia que tinha reunião na fábrica em horários estranhos, aos sábados, às vezes até domingo. Começou a sair mais para encontrar os colegas, sempre em lugares que eu não conhecia, sempre voltando com histórias vagas sobre a conversa. Roberto desenvolveu uma habilidade assustadora de mentir, olhando diretamente nos meus olhos. Ele falava com tanta convicção, com tantos detalhes, que eu me sentia culpada por duvidar. Quando eu fazia alguma pergunta mais direta, ele virava o jogo, dizia que eu estava sendo possessiva, que não confiava nele, que estava estragando nosso casamento com paranoia. E eu, que sempre fui uma mulher de paz, recuava, pedia desculpas e tentava ser uma esposa melhor. O que mais me machucava era o silêncio dele. Roberto podia passar dias inteiros em casa, falando apenas o essencial. O almoço está bom. Vou tomar banho. Boa noite. Quando eu tentava puxar conversa sobre qualquer coisa mais profunda, nossos planos, nossos sentimentos, nossas memórias, ele escorregava pelas palavras como água escorre pela areia. Era impossível alcançar o que realmente se passava na cabeça dele. Durante todas essas décadas, eu criei 1000 teorias para explicar o comportamento dele. Achava que era estresse do trabalho, que era jeito de homem do interior, que era timidez, que era cansaço da idade. Eu me convenci de que alguns casamentos eram assim mesmo, que nem todo mundo precisa falar sobre sentimentos, que o importante era ele estar ali, presente, cumprindo seus deveres de marido e pai. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que algo estava errado. Era uma sensação física, um aperto no peito que vinha especialmente à noite, quando ele dormia ao meu lado e eu ficava olhando para o teto, tentando entender por que me sentia tão sozinha, estando acompanhada. Era como viver com um estranho educado que dividia a mesma casa comigo, mas nunca dividiu a alma. Cumpridor dos deveres, mas eu continuava com aquela sensação de estar casada com um fantasma bem educado. Foi aos meus 63 anos que tudo começou a desmoronar. Roberto tinha se aposentado há 3 anos da fábrica, e eu achei que finalmente teríamos tempo para nos conhecer de verdade, para conversar, para viajar juntos. Que ilusão! Ele ficou ainda mais estranho, mais distante. Passava horas no computador, coisa que nunca tinha feito antes. Dizia que estava aprendendo a mexer na internet, que queria se modernizar. Uma manhã de quinta-feira, lembro como se fosse hoje, Roberto saiu dizendo que ia ao banco resolver umas pendências da aposentadoria. Ia demorar a manhã toda, segundo ele. Eu estava arrumando o quarto quando derrubei, sem querer, a gaveta da mesa de cabeceira dele. Quando me abaixei para juntar as coisas que espalharam pelo chão, vi um pedaço de papel dobrado que tinha ficado preso debaixo da gaveta. Minha filha, quando abri aquele papel, meu mundo virou de cabeça para baixo. Era um cartão com um nome que eu nunca tinha ouvido: Eduardo Silva. Embaixo tinha um telefone e um endereço numa cidade a 80 quilômetros da nossa. Mas o que me deixou paralisada foi o que estava escrito à mão no verso: Meu amor, não vejo a hora de você se livrar daquela bruxa e virmos morar juntos. Te amo, Claudinha. Eu fiquei sentada no chão do quarto por não sei quanto tempo, com aquele papel tremendo na minha mão. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas. Claudinha. Quem era Claudinha? E por que Roberto tinha um cartão com outro nome? Eduardo Silva. Eu repetia esse nome na minha cabeça tentando entender. Seria possível que meu marido tivesse outra identidade? Quando Roberto chegou em casa naquele dia, eu estava na cozinha fingindo que preparava o almoço, mas na verdade só empurrava a comida de um lado para outro na panela. Ele entrou com aquele jeitinho dele, me deu um beijinho no rosto, perguntou se estava tudo bem. Eu olhei para ele e pela primeira vez em 42 anos de casamento, vi um estranho completo. Quem era aquele homem? O que mais ele escondia de mim? Durante dias, eu carreguei aquele segredo queimando no peito. Não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Olhava para Roberto e me perguntava quantas mentiras ele tinha me contado ao longo de todos esses anos. Quantas vezes ele saiu de casa dizendo que ia para um lugar e foi para outro. Quantas vezes beijou meu rosto depois de beijar outra boca?
E se você está me ouvindo até aqui, se essa história está tocando seu coração de alguma forma, eu quero te fazer um pedido especial. Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias que precisam ser contadas. Essas verdades que muitas mulheres vivem em silêncio. Sua força me ajuda a seguir, compartilhando o que doeu tanto guardar sozinha. Uma semana depois, Roberto disse que ia viajar para resolver uns papéis da pensão numa cidade vizinha. Que coincidência, né? Ia ficar 3 dias fora. Mal ele saiu de casa, eu peguei o ônibus e fui direto para o endereço que estava no papel. Minha filha, eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Cheguei naquela cidade small town e perguntei pelo endereço. Era uma casa simples, num bairro classe média, com um jardim bem cuidado na frente. Fiquei na esquina observando, com o coração na garganta. E então eu vi Roberto, ou Eduardo, chegando de carro, estacionando ali na frente como se fosse a casa dele. Uma mulher saiu correndo para recebê-lo. Loira, mais nova que eu, uns 50 e poucos anos. Ela pulou no pescoço dele. Eles se beijaram na boca com uma paixão que eu nunca vi ele demonstrar comigo em mais de 4 décadas. Ela o chamava de meu amor, meu príncipe. E ele ria. Aquele homem sério que em casa mal sorria estava ali gargalhando feito um menino. Eu fiquei 3 horas naquela esquina, observando. Vi eles saindo juntos, de mãos dadas, entrando no mercado como um casal normal. Vi ela pendurando roupa no varal dos fundos, usando uma camiseta dele. Vi eles na janela da sala, assistindo televisão juntinhos no sofá, ela com a cabeça no ombro dele. Aquela cena me destruiu mais do que qualquer tapa na cara. Era a intimidade que me machucava. Era ver meu marido sendo com outra mulher tudo que ele nunca foi comigo. Carinhoso, presente, apaixonado. Durante 42 anos, eu achei que o problema era dele, que ele não sabia demonstrar amor. Mentira. Ele sabia sim. Só não queria demonstrar para mim. Voltei para casa naquela noite completamente perdida. Roberto chegou 2 dias depois, me deu aquele beijinho sem gosto de sempre, disse que a viagem tinha sido cansativa, que estava com saudade de casa. Saudade de casa ou saudade da Claudinha? Eu não conseguia mais olhar para ele sem sentir nojo. Comecei a investigar. Descobri que Eduardo Silva existia há mais de 15 anos. Tinha CPF, tinha conta no banco, tinha até plano de saúde. Roberto mantinha 2 vidas completamente separadas. Durante a semana, era meu marido Roberto, pai dos meus filhos, aposentado exemplar. Nos fins de semana e feriados, virava Eduardo, o namorado apaixonado da Claudinha. E o pior, minha filha, o pior de tudo ainda estava por vir. Através de uma conhecida que trabalha no cartório, descobri que Roberto e Claudinha eram casados no civil há 8 anos. Isso mesmo que você ouviu. Meu marido era bígamo. Eu tinha vivido 8 anos sendo a amante sem saber, sendo enganada na minha própria casa. Claudinha também não sabia de mim. Para ela, Eduardo era um viúvo que tinha perdido a esposa num acidente de carro. Ele contava que viajava tanto por causa do trabalho que tinha cliente em várias cidades. Ela acreditava nele igual eu acreditei durante décadas. Nós duas éramos vítimas do mesmo mentiroso profissional. Quando confrontei Roberto com todas as provas, sabe o que esse homem teve a coragem de me dizer? Que ele me amava, mas que também amava a Claudinha. Que não conseguia escolher entre nós duas. Que eu era a mãe dos filhos dele, a companheira de uma vida, mas que ela era a paixão dele, o amor da velhice. Como se isso fosse uma justificativa para 15 anos de mentira. Ele chorou, se ajoelhou, prometeu que ia terminar tudo com ela, que ia ficar só comigo. Mas eu não conseguia mais acreditar em uma palavra sequer que saía da boca dele. Como confiar em alguém que durante décadas olhou nos meus olhos e mentiu com a mesma facilidade que respirava? O que mais me machucava era pensar em tudo que eu deixei de viver por causa dele. Quantas oportunidades de ser feliz eu perdi porque estava comprometida com um fantasma? Quantos homens verdadeiros passaram pela minha vida e eu nem notei porque achava que tinha um marido em casa? Eu desperdicei os melhores anos da minha vida amando uma mentira. Roberto tentou me convencer de que era normal, que homem da idade dele tinha direito de ter uma segunda chance no amor, que ele nunca me maltratou, nunca me traiu com prostitutas,
Nunca gastou o dinheiro de casa com outras mulheres, como se bigamia fosse um favor que ele estava me fazendo. Bancários da conta do Eduardo Silva, sabe o que esse homem teve a audácia de me dizer? Que eu era uma mulher sem coração, que não entendia o sofrimento dele, que ele precisava das duas para ser completo. Ele chorou. Chorou como uma criança. Se jogou no chão da sala, batia no peito dizendo que ia morrer sem mim, que não conseguia viver sem as duas mulheres que amava. Que cena patética! Durante 47 anos, eu nunca vi esse homem derramar uma lágrima sequer, nem quando nasceram nossos filhos, nem quando enterramos meu pai, nem quando eu tive aquela pneumonia grave. E ali estava ele, fazendo um teatro digno de novela porque foi descoberto. Eu olhava para aquele homem se rastejando no chão da minha sala e sentia uma mistura de nojo e pena. Nojo porque finalmente via a criatura miserável que se escondia por trás da máscara de marido exemplar. Pena, porque percebi que Roberto nunca foi um homem de verdade. Sempre foi um menino medroso que não conseguia assumir suas escolhas e responsabilidades. Durante 3 dias, ele não saiu de casa. Ficou me seguindo de cômodo em cômodo, implorando perdão, prometendo que ia mudar, que ia ser o marido que eu merecia. Dizia que a Claudinha era só um capricho, uma fase, que o amor verdadeiro dele era por mim. Mentira atrás de mentira. Se fosse só capricho, não teria criado uma identidade falsa, não teria casado no civil, não teria construído uma segunda vida completamente estruturada. Foi quando ele percebeu que eu não ia mais aceitar suas desculpas que mostrou a verdadeira face. A máscara de homem bonzinho caiu de uma vez. Roberto virou uma cobra venenosa, cuspindo ameaças e acusações. Disse que eu era uma mulher fria, que nunca o satisfez direito, que ele teve que procurar carinho em outro lugar porque em casa só encontrava gelo. Ele começou a revirar tudo que eu fiz ou deixei de fazer durante nosso casamento. Disse que eu era ruim de cama, que não sabia cozinhar direito, que era chata. Demais, que falava pouco, que era velha antes do tempo. Cada palavra era uma bofetada. Cada acusação era uma tentativa de me fazer sentir culpada pela traição dele. Era como se 47 anos de dedicação fossem um grande erro meu, mas o pior ainda estava por vir. Roberto disse que ia contar para os filhos que eu expulsei ele de casa por ciúme doentio, que não aceitava que ele tivesse amigos, que era uma mulher possessiva e paranoica. Ameaçou dizer para toda a vizinhança que eu era mentirosa, que inventei essa história toda porque não aceitava que ele quisesse se separar. E sabe o que esse ser desprezível teve a coragem de dizer? Que se eu contasse para alguém sobre a Claudinha, ele ia dizer que eu estava com problemas mentais, que era coisa da menopausa, que mulher da minha idade fica inventando traição onde não existe. Ele conhecia minha personalidade, sabia que eu sempre fui reservada e queria usar isso contra mim. Naquela noite, Roberto dormiu no sofá da sala. Eu tranquei a porta do quarto e pela primeira vez em quase 5 décadas, dormi sozinha na minha própria cama. E sabe de uma coisa? Foi a melhor noite de sono que tive em anos. Não precisei ouvir os roncos dele, não precisei dividir cobertor, não precisei fingir que estava dormindo quando ele chegava perto. No dia seguinte, liguei para nossos 3 filhos e pedi para virem em casa urgente. Tinha chegado a hora de eles saberem quem realmente era o pai que tanto admiravam. Patrícia. Veio com o marido, Carlos trouxe a namorada e a Renata chegou com os 2 filhos pequenos. Sentei todo mundo na sala e contei tudo, sem omitir detalhes. A reação dos meus filhos foi a coisa mais dolorosa que já vivi. Patrícia chorou tanto que passou mal, teve que tomar um calmante. Carlos ficou mudo, não conseguia pronunciar uma palavra sequer. E a Renata, minha caçula, entrou em choque. Ela sempre foi a mais apegada ao pai. Sempre dizia que queria casar com um homem igual a ele. Roberto tentou negar tudo na frente dos filhos. Disse que eu estava inventando, que tinha provas falsas, que estava com problemas psicológicos. Mas quando Patrícia pegou o celular e ligou para o número da Claudinha que estava nos papéis, foi a própria amante que atendeu perguntando: "Oi, meu amor, chegou bem em casa?" Silêncio total na sala. Meus filhos descobriram naquele dia que tinham uma madrasta que não conheciam, que o pai tinha outro nome, outra vida, outros sonhos. Descobriram que durante anos, quando ele dizia que estava viajando a trabalho, na verdade estava com outra família. Patrícia me perguntou chorando: "Mãe,
Quantos natais ele passou com ela em vez de ficar conosco? Eu não soube responder. Carlos foi o que mais se revoltou. Levantou, olhou para o pai com um desprezo que cortava o ar e disse: "O senhor não é meu pai. Meu pai morreu hoje nesta sala." Pegou a namorada pela mão e saiu batendo a porta. Não falou com Roberto durante 2 anos depois disso. E se você está me acompanhando até aqui, se está sentindo na pele a dor que essa família viveu, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. Mulheres como eu precisam ser ouvidas. E você, que está me escutando agora, talvez seja exatamente a pessoa que precisa ouvir isso. Deixa eu te contar nos comentários. Você já sentiu que estava vivendo com um estranho? Que havia segredos sendo guardados debaixo do seu nariz? Compartilha comigo, porque sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo. Roberto tentou uma última cartada. Disse que ia se matar se eu o expulsasse de casa, que não conseguia viver sem mim, que ia tomar veneno de rato, que ia se jogar do viaduto da cidade. Chantagem emocional pura. Durante décadas ele me controlou com silêncio, e agora tentava me controlar com drama. Eu olhei nos olhos dele e disse pela primeira vez em 47 anos de casamento: "Roberto, você não é mais bem-vindo nesta casa. Arruma suas coisas e sai." Ele ficou pálido. Não esperava que eu tivesse coragem de mandá-lo embora. Sempre me achou uma mulher fraca, submissa, que aguentaria qualquer coisa para manter a família unida. Ele fez a mala chorando, fazendo escândalo, quebrando objetos pelo caminho. Quebrou o porta-retratos do nosso casamento, pisou em cima das fotos da família, jogou no lixo as lembranças que guardamos durante décadas. Era como se quisesse destruir tudo. Antes de ir embora, como se não suportasse a ideia de eu ficar com nossas memórias. Na porta de casa, Roberto se virou e me disse: "Você vai se arrepender. Uma mulher da sua idade não consegue mais ninguém. Vai morrer sozinha e abandonada." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa na cara, porque tocaram no meu maior medo. Envelhecer sozinha, ser um peso para os filhos, morrer sem ter ninguém para fechar meus olhos. Mas pela primeira vez na vida, eu respondi na lâmina. Disse para ele: "Prefiro morrer sozinha a viver com uma mentira. Pelo menos agora eu sei quem eu sou de verdade. Você vai morrer sem nunca ter conhecido a si mesmo." Fechei a porta na cara dele e desabei no chão da entrada, chorando tudo que não chorei em 5 décadas de casamento enganado. De vingança. Se eu achei que conhecia o pior dele, estava muito enganada. O que veio depois foi pior que qualquer pesadelo. 3 dias depois da expulsão, Roberto voltou acompanhado de um advogado e 2 oficiais de justiça. Ele queria metade de tudo, inclusive da casa que eu tinha herdado da minha mãe anos antes do casamento. Alegava que tinha direito porque fez benfeitorias na propriedade, porque pintou, porque trocou o telhado, porque plantou o jardim. Queria até metade da minha aposentadoria, dizendo que como esposa eu tinha contribuído menos para o sustento da casa. E se essa dor que estou compartilhando está tocando seu coração, se você sente que precisa apoiar para que mais mulheres ouçam essa história, clique em "Valeu demais" aqui embaixo. É através desse gesto de carinho que conseguimos continuar trazendo essas verdades que doem tanto falar, mas que precisam ser ditas. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. O advogado dele era especialista em casos difíceis, desses que cobram caro para fazer a vida do ex-cônjuge virar inferno. Roberto não tinha esse dinheiro todo sozinho, então descobri que a Claudinha estava financiando a briga judicial. Ela queria me destruir financeiramente para garantir que Roberto não tivesse como voltar para mim. Eram 2 pessoas unidas contra uma mulher de 65 anos que nunca tinha pisado numa vara de família na vida. Roberto começou a espalhar mentiras sobre mim por toda a cidade. Contava para quem quisesse ouvir que eu era uma mulher desequilibrada, que tinha inventado essa história de bigamia porque não aceitava que ele quisesse se separar. Dizia que eu sempre fui ciumenta, possessiva, que controlava até as amizades dele. Que ironia! Um homem que viveu 2 vidas por mais de uma década me acusando de ser controladora. A situação ficou tão feia que eu não conseguia mais sair na rua sem sentir os olhares dos vizinhos, os cochichos pelas costas. Algumas pessoas acreditaram nas mentiras dele porque Roberto sempre teve boa reputação na cidade.
Era difícil acreditar que aquele homem educado, trabalhador, pai de família exemplar, fosse capaz de tanta falsidade. Foi aí que eu decidi contratar um detetive particular. Se Roberto queria guerra, eu ia dar guerra. Com as economias que tinha guardado para nossa velhice, paguei um profissional para investigar a vida dupla do meu ex-marido. E o que descobrimos foi muito pior do que eu imaginava. Roberto não era bígamo só comigo e com a Claudinha. Havia uma terceira mulher, uma viúva de 72 anos numa cidade ainda mais distante, que ele visitava uma vez por mês, dizendo que era consultor financeiro aposentado. Ela se chamava Dalva e acreditava que Eduardo, o nome falso dele, era um homem solteiro que estava conhecendo ela devagar, com respeito, porque mulher da idade dela merecia ser conquistada com paciência. Dalva estava apaixonada. Nos fins de semana que Roberto não ficava com a Claudinha, ia para a casa dessa senhora, ajudava ela com as plantas do quintal, arrumava coisas quebradas, levava ela no médico. Ela achava que tinha encontrado um companheiro para os últimos anos da vida. Coitada! Era outra vítima do mesmo golpista que me enganou por quase 5 décadas. O detetive descobriu que Roberto tinha criado, não 2, mas 3 identidades falsas. Além de Roberto, o nome verdadeiro, e Eduardo Silva, ele também era Nelson Santos para a Dalva. 3 CPFs diferentes, 3 contas bancárias, 3 histórias de vida completamente inventadas. Esse homem era um criminoso profissional disfarçado de marido exemplar. Descobrimos que Roberto aplicava pequenos golpes financeiros nas 3 mulheres. De mim, ele desviava dinheiro da conta conjunta há anos, sempre pequenas quantias que eu não percebia. Da Claudinha, pegou emprestado dinheiro para uma suposta cirurgia da mãe que nem existia mais. Da Dalva, conseguiu que ela fizesse um empréstimo no banco usando a casa dela como garantia, prometendo que ia multiplicar o dinheiro numa aplicação milagrosa. Quando confrontado com todas essas provas em tribunal, Roberto tentou mais uma vez virar o jogo. Disse que eu tinha contratado o detetive para criar provas falsas, que eu era uma mulher vingativa que não aceitava perder. Chegou ao cúmulo de dizer que estava com depressão por causa da minha perseguição, que precisava de tratamento psicológico por causa do trauma que eu tinha causado na vida dele. Mas a juíza não era boba. Uma mulher experiente que já tinha visto muito homem mentiroso passar pelo tribunal dela. Quando apresentei as certidões de nascimento falsas, as contas bancárias fraudulentas, os depoimentos das outras 2 vítimas, a máscara de Roberto caiu definitivamente. Até o advogado dele ficou constrangido com tamanha evidência de má-fé. A audiência foi o dia mais humilhante da vida do Roberto. Ele que sempre foi respeitado na cidade, que sempre caminhou de cabeça erguida, saiu do fórum escoltado pela polícia porque tinha cometido crimes federais, falsidade ideológica, bigamia, estelionato, uso de documento falso. A lista de acusações era enorme. Claudinha estava na audiência e quando descobriu que também tinha sido enganada, que Roberto tinha outras mulheres além de nós 2, ela se juntou contra ele. A mulher que eu pensava ser minha rival virou minha aliada na luta por justiça. Ela também tinha sido vítima do mesmo mentiroso profissional. Durante o processo, descobrimos coisas ainda mais chocantes. Roberto nunca trabalhou realmente na fábrica têxtil por todos aqueles anos. Ele foi demitido por justa causa há mais de 10 anos, mas continuou saindo de casa todos os dias, fingindo que ia trabalhar. O dinheiro que trazia para casa vinha dos golpes que aplicava em mulheres sozinhas, viúvas, separadas, mulheres vulneráveis como eu era. A aposentadoria dele também era fraudulenta. Ele tinha conseguido o benefício usando documentos falsificados, tempo de trabalho inventado, contribuições que nunca existiram. O INSS estava investigando o caso e ele provavelmente perderia tudo. 47 anos da minha vida desperdiçados com um homem que nem aposentadoria verdadeira tinha. Roberto tentou uma última cartada desesperada. Ofereceu confessar tudo, devolver o dinheiro roubado, entregar as identidades falsas em troca de um acordo para não ir preso. Disse que estava disposto a me dar tudo o que eu quisesse. A casa, o carro, as economias, até a aposentadoria fraudulenta. Só queria liberdade para recomeçar a vida em outro lugar. Mas eu não queria mais nada dele.
Não queria o dinheiro sujo, não queria os bens comprados com mentira, não queria nem o sobrenome que carreguei durante quase 5 décadas. Eu só queria justiça, queria que ele pagasse pelo mal que fez não só para mim, mas para todas as mulheres que ele enganou. A juíza foi implacável na sentença. Roberto foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado pelos crimes que cometeu. Perdeu todos os benefícios fraudulentos, teve que devolver dinheiro para todas as vítimas e ainda ficou proibido de se casar novamente até cumprir pena integral. Era o mínimo que um homem como ele merecia. No dia que ele foi levado algemado para a cadeia, eu estava lá na porta do fórum. Não para fazer escândalo, não para gritar ou xingar. Eu estava lá para ele ver nos meus olhos que a mulher fraca que ele achou que podia enganar a vida toda tinha encontrado sua força. A mulher que ele tentou destruir tinha vencido a guerra que ele começou. Roberto passou por mim sem levantar os olhos, cabeça baixa, algemas nas mãos, uniforme de presidiário. O homem que um dia me fez sentir protegida virou um criminoso comum. E sabe o que senti naquela hora? Pena. Pena de um homem que desperdiçou a vida inteira criando mentiras, em vez de viver verdades. Apareceram outras mulheres. A história que eu achei que era só minha, na verdade era um padrão que esse homem repetia há décadas. O detetive que contratei recebeu ligações de outras vítimas que viram as matérias nos jornais e reconheceram o golpista que tinha passado pela vida delas. A primeira foi a Valdira, uma senhora de 74 anos da cidade vizinha. Ela ligou chorando, dizendo que reconheceu Roberto pela foto no jornal. Contou que há 15 anos ele tinha se aproximado dela na fila do banco, dizendo que era viúvo, que estava sozinho no mundo. Se apresentou como Miguel Pereira, mecânico aposentado, dono de uma oficina que tinha vendido para cuidar da esposa doente. Valdira era viúva recente, ainda estava no luto do marido que tinha perdido por câncer. Roberto percebeu a vulnerabilidade dela e atacou como um predador. Durante 6 meses, foi o genro que ela nunca teve. Ajudava com compras, levava ela no médico, arrumava coisas quebradas na casa. Ela estava se apaixonando pelo homem atencioso que apareceu na vida dela quando mais precisava. Quando Valdira estava completamente envolvida emocionalmente, Roberto pediu dinheiro emprestado. Disse que tinha uma oportunidade de comprar uma casa boa e barata, mas precisava do pagamento à vista. Ela vendeu 2 joias da família, pediu dinheiro emprestado para a filha, juntou as economias de uma vida inteira. 50 mil reais que ela entregou para aquele homem que dizia amá-la. Roberto desapareceu da vida de Valdira da noite para o dia. Não atendia mais o telefone. O endereço que tinha dado era falso. Ninguém conhecia Miguel Pereira na cidade. Ela procurou a polícia, mas sem provas suficientes. O caso foi arquivado. Valdira passou anos achando que tinha sido burra, que tinha se deixado enganar por carência. Nunca imaginou que era vítima de um criminoso profissional. A segunda vítima foi a Jurema, de 58 anos, professora aposentada de uma cidade do interior. Roberto se aproximou dela numa excursão religiosa, dizendo que era João Carlos, empresário do ramo de alimentação. Contou que tinha perdido a esposa num acidente de carro e estava tentando reconstruir a vida através da fé. Jurema, que sempre foi muito religiosa, viu naquela história um sinal de Deus. Durante 8 meses, Roberto cortejou Jurema com uma paciência impressionante. Participava dos cultos com ela, contribuía para a igreja, ajudava nas ações sociais da comunidade. Era visto por todos como um homem de fé, trabalhador, que estava genuinamente apaixonado pela professora. Ela chegou a pensar em casamento, em ter encontrado um companheiro para os últimos anos da vida. O golpe veio quando Roberto disse que estava com problemas na empresa por causa de um fornecedor que tinha dado calote. Precisava de um empréstimo urgente para não perder os contratos. Jurema pegou todo o dinheiro da sua aposentadoria, mais o que tinha guardado da rescisão do trabalho, 35 mil reais, que ela entregou para o homem em quem confiava como um marido. Roberto sumiu da cidade no mesmo dia que recebeu o dinheiro. Jurema descobriu que o endereço da empresa era falso, que ninguém conhecia João Carlos na região, que até os documentos que ele tinha mostrado eram falsificados. Ela entrou em depressão profunda, se afastou da igreja por vergonha, perdeu a fé em Deus e nos homens. Levou 2 anos para voltar a sair de casa normalmente.
A terceira vítima foi a mais jovem de todas. Amanda, de 45 anos, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes. Roberto se aproximou dela numa repartição pública, dizendo que era Antônio Silva, funcionário público aposentado. Contou que tinha perdido a esposa por complicações no parto e que nunca mais conseguiu se relacionar seriamente com ninguém. Amanda estava saindo de um divórcio traumático, com autoestima no chão, lutando para criar os filhos sozinha. Roberto apareceu como um pai presente que ela sonhava para os meninos. Levava eles no futebol, ajudava com lição de casa, participava das reuniões escolares. Os filhos de Amanda se apegaram tanto ao padrasto que chamavam ele de pai. Durante 1 ano, Roberto foi o marido perfeito. Dividia as despesas da casa, ajudava na educação dos meninos, participava dos programas familiares. Amanda achava que tinha encontrado o amor da vida, o homem que ia reconstruir sua família. Já falavam em morar juntos oficialmente, talvez até casar no religioso. O golpe foi mais cruel com Amanda porque envolveu os filhos. Roberto disse que tinha conseguido uma promoção no trabalho para outra cidade, que ia ganhar o dobro do salário, que queria levar a família toda. Amanda largou o emprego, vendeu os móveis, tirou os meninos da escola. Na véspera da mudança, Roberto desapareceu com todo o dinheiro da venda dos móveis e da rescisão do trabalho dela. Amanda ficou na rua com 2 filhos adolescentes, sem dinheiro, sem trabalho, sem móveis. Teve que pedir ajuda para a família, voltar para a casa da mãe, recomeçar a vida do zero. O pior foi explicar para os meninos que o homem que eles amavam como pai tinha usado a família toda para aplicar um golpe. Um dos filhos entrou em depressão e precisou de acompanhamento psicológico. Quando essas 3 mulheres souberam do julgamento de Roberto, vieram testemunhar contra ele. Foi aí que descobrimos a dimensão real dos crimes dele. O detetive estimou que Roberto aplicou golpes em pelo menos 12 mulheres ao longo de 20 anos. Sempre o mesmo padrão: se aproximar de mulheres vulneráveis, construir um relacionamento sólido, ganhar confiança, aplicar o golpe financeiro e desaparecer. O mais impressionante era a capacidade dele de manter múltiplas identidades simultâneas. Roberto não só tinha documentos falsos, ele estudava cada personagem que criava. Sabia falar sobre mecânica quando era o Miguel, sobre negócios quando era o João Carlos, sobre serviço público quando era o Antônio. Ele memorizava histórias detalhadas de cada vida inventada. Durante o julgamento, descobrimos que Roberto aprendeu essa técnica na cadeia, numa passagem anterior por estelionato quando era mais jovem. Dividiu cela com outros golpistas experientes que ensinaram para ele como identificar vítimas vulneráveis, como construir personas convincentes, como desaparecer sem deixar rastros. A prisão foi uma universidade do crime para ele. O que mais chocou as vítimas foi descobrir que Roberto tinha uma vida normal paralela. Enquanto aplicava golpes em outras cidades, vinha para casa, jantava comigo, ajudava os filhos com lição de casa, assistia televisão no sofá. Era como se tivesse uma chave mental que ligava e desligava o criminoso conforme a necessidade. Roberto nunca demonstrou arrependimento genuíno. Durante todo o processo, tentou justificar os crimes dizendo que as mulheres eram muito fáceis, que se deixaram enganar porque queriam. Chegou ao cúmulo de dizer que estava prestando um serviço para mulheres solitárias, que pelo menos por alguns meses elas se sentiram amadas e desejadas. A crueldade dele não estava só no dinheiro que roubou, mas na destruição emocional que causou. Valdira nunca mais conseguiu confiar em homem nenhum. Jurema perdeu a fé e desenvolveu síndrome do pânico. Amanda teve que fazer terapia familiar por anos para reconstruir a confiança dos filhos. Eu mesma passei 2 anos tomando antidepressivo. O pior era saber que Roberto provavelmente continuaria aplicando golpes se não fosse preso. Durante a investigação, descobrimos que ele já estava de olho em outras vítimas. Tinha perfis falsos em sites de relacionamento para idosos, frequentava grupos religiosos de outras cidades, participava de atividades para a terceira idade, sempre em busca de novas presas. A rede de mentiras que Roberto construiu era tão complexa que levou meses para os investigadores desmontarem tudo. Contas bancárias em
Nomes falsos, endereços fictícios, documentos forjados, histórias de vida elaboradas nos mínimos detalhes. Ele era um criminoso profissional disfarçado de marido exemplar, e nenhuma de nós percebeu até ser tarde demais. Aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. As outras vítimas de Roberto se tornaram minhas amigas mais próximas. Valdira, Jurema, Amanda e até a Claudinha, que descobriu ter sido enganada tanto quanto eu. Formamos um grupo de apoio informal. Nos encontrávamos uma vez por semana na casa de uma de nós para conversar, chorar, dividir as dores e também as pequenas vitórias da reconstrução. Valdira foi quem mais sofreu financeiramente. Aos 74 anos, ela teve que vender a casa onde morou a vida toda para pagar as dívidas que contraiu por causa do golpe do Roberto. Foi morar num apartamento pequeno alugado, vivendo só da aposentadoria mínima. Mas sabe o que essa mulher me disse? Pelo menos agora eu durmo em paz, sabendo que ninguém está me enganando debaixo do meu próprio teto. Jurema conseguiu recuperar parte do dinheiro através da justiça, quando os bens de Roberto foram penhorados. Ela voltou a frequentar a igreja, mas contou que nunca mais teve a mesma fé ingênua de antes. Deus não mudou, ela dizia. Mas eu aprendi que nem todo mundo que fala de Deus tem Deus no coração. Ela se tornou conselheira de outras mulheres idosas da congregação, alertando sobre golpistas que se aproveitam da fé alheia. Amanda foi quem mais me inspirou na reconstrução. Ela conseguiu outro emprego, colocou os filhos de volta nos estudos e, aos poucos, foi reerguendo a família. Mas o mais impressionante foi ver ela namorando de novo, 2 anos depois do golpe. Eu não vou deixar um criminoso me impedir de ser feliz, ela me disse. E estava certa. Encontrou um homem honesto que a amava junto com os filhos. E se você está me acompanhando até aqui, se essa jornada de reconstrução está tocando seu coração, eu quero te fazer um pedido especial. Clique em Valeu Demais para apoiar nossa missão. É através desse gesto carinhoso que conseguimos continuar compartilhando histórias reais que podem salvar outras mulheres de passarem pelo que nós passamos. Cada apoio fortalece nossa voz. Claudinha foi a que mais sofreu com a descoberta. Durante 8 anos, ela acreditou que era casada no religioso e no civil com Eduardo Silva, homem que amava perdidamente. Descobrir que era amante de um homem casado e que ainda por cima ele tinha outras mulheres, a deixou devastada. Ela entrou num quadro depressivo grave e precisou ser internada por alguns meses. Quando Claudinha saiu do hospital psiquiátrico, foi ela quem propôs criarmos um grupo para alertar outras mulheres. A gente não pode deixar que isso aconteça com mais ninguém, dizia ela. E foi assim que nasceu nossa pequena rede de proteção contra golpistas do coração. Descobrimos que casos como o nosso eram mais comuns do que imaginávamos. Através de redes sociais e programas de rádio locais, outras vítimas começaram a nos procurar. Não só de Roberto, mas de outros homens que usavam métodos similares. Era como se existisse uma escola criminosa ensinando como enganar mulheres vulneráveis. Começamos a fazer palestras em grupos de terceira idade, igrejas, associações de bairro. Ensinávamos os sinais de alerta. Homem que aparece do nada sendo perfeito demais, que tem pressa para oficializar relacionamento, que sempre tem desculpas para não apresentar família e amigos, que pede dinheiro depois de conquistar confiança. Uma das coisas mais chocantes que descobrimos foi que Roberto não era criminoso isolado. Através das nossas pesquisas, identificamos pelo menos outros 5 homens na região usando métodos parecidos. Eles se conheciam da cadeia e trocavam informações sobre técnicas de golpe. Era uma verdadeira organização criminosa especializada em mulheres solitárias. O mais cruel é que eles tinham preferência por mulheres viúvas recentes, separadas há pouco tempo, ou que estavam passando por luto familiar. Estudavam obituários de jornais locais para identificar viúvas, frequentavam hospitais para conhecer acompanhantes de pacientes, participavam de grupos de apoio emocional. Eram predadores se alimentando da dor alheia. Durante nossas reuniões semanais, cada uma ia contando como estava lidando com as sequelas do trauma. Eu descobri que desenvolvi síndrome do pânico. Qualquer homem que me cumprimentava na rua me deixava em alerta máximo. Não conseguia mais confiar nem no padeiro, nem no vizinho, nem no médico. Meu cérebro interpretava qualquer gentileza masculina como perigo. Valdira desenvolveu insônia crônica.
Ela acordava várias vezes durante a madrugada, checando se as portas estavam trancadas, se não havia ninguém estranho no quintal. O trauma fez ela ficar paranoica com qualquer ruído diferente. Jurema começou a ter crises de choro sem motivo aparente. Amanda desenvolveu agorafobia e demorou meses para conseguir sair sozinha na rua. Todas nós fizemos terapia psicológica. Foi essencial para conseguirmos processar a dimensão do que tínhamos vivido. Não éramos só vítimas de estelionato, éramos vítimas de violência psicológica prolongada. Os terapeutas explicaram que golpistas emocionais causam traumas profundos porque destroem nossa capacidade de confiar no próprio julgamento. A terapia me ajudou a entender que não fui burra nem ingênua. Roberto era um criminoso profissional que estudava psicologia humana para aplicar golpes. Ele sabia exatamente quais botões apertar para despertar carência, gratidão, paixão, dependência emocional. Era impossível identificar a farsa porque ele era especialista em construir verdades convincentes. 1 ano após a prisão de Roberto, recebemos a notícia de que ele tinha tentado aplicar golpe numa enfermeira da cadeia. Mesmo preso, continuava sendo predador. Tentou convencê-la de que era inocente, vítima de ex-esposa vingativa, que precisava de ajuda para provar sua inocência. A enfermeira quase caiu no papo, mas se lembrou de uma palestra nossa que tinha assistido na igreja. Essa situação nos mostrou que homens como Roberto nunca mudam realmente. Eles podem fingir arrependimento, podem chorar lágrimas de crocodilo, podem prometer mudança, mas a essência predatória permanece. São incapazes de amar genuinamente porque veem outras pessoas como objetos para serem manipulados e explorados. Durante esse período de reconstrução, meus filhos foram fundamentais para minha recuperação. Patrícia me levava para almoçar fora toda semana, me obrigava a sair de casa, a me arrumar, a voltar a viver socialmente. Carlos, que inicialmente ficou mais revoltado com a situação, se tornou super protetor comigo. Renata trazia os netos para dormir em casa nos fins de semana, mas confesso que a relação com meus filhos mudou. Eles me viam como vítima, não como a mãe forte que sempre fui. Tinha pena nos olhos deles quando olhavam para mim, uma piedade que me incomodava. Levou tempo para eles entenderem que eu não queria ser tratada como coitadinha, queria ser respeitada como sobrevivente. A situação financeira também foi desafiadora. Mesmo recuperando parte dos bens através da justiça, eu tive gastos enormes com advogados, detetive, tratamento psicológico. A aposentadoria não cobria tudo, então tive que pedir ajuda aos filhos algumas vezes. Foi humilhante para mim, que sempre fui independente financeiramente. Mas sabe qual foi a maior vitória? Conseguir dormir sozinha na minha cama sem medo, sem tristeza, sem solidão. Descobri que estar sozinha não é a mesma coisa que estar solitária. Sozinha eu escolho, solitária eu sofro. E pela primeira vez em 47 anos, eu era dona das minhas escolhas. 6 meses após o início da terapia, eu me olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais a esposa enganada, não era mais a vítima chorosa. Era uma sobrevivente que tinha enfrentado o pior e saído fortalecida. Tinha rugas novas no rosto, cabelos mais brancos, mas também tinha brilho novo no olhar. Decidimos criar um blog na internet, contando nossa história e alertando outras mulheres. Claudinha, que entendia de computador, nos ajudou a colocar no ar. Em 6 meses, recebemos mais de 300 mensagens de mulheres que tinham passado por situações parecidas ou que identificaram sinais de alerta nos relacionamentos atuais. Estômago, porque via os mesmos padrões se repetindo. Era como se existisse um manual criminoso sendo seguido à risca por predadores do país inteiro. Vou te contar os sinais que toda mulher precisa conhecer, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você, agora, com sua mãe, sua irmã, sua amiga. Esses homens são especialistas em identificar vulnerabilidades e usar nossa própria bondade contra nós. Eles estudam nossas carências como um médico estuda uma doença. O primeiro sinal é o homem perfeito demais. Roberto apareceu na minha vida sendo exatamente tudo o que eu precisava. Calmo quando eu queria paz, presente quando eu estava sozinha, trabalhador quando eu precisava de segurança. Coincidência? Jamais.
Ele me observou antes de se aproximar, estudou minha rotina, identificou minhas necessidades e se moldou para ser a resposta para tudo. Golpistas fazem isso profissionalmente. Eles frequentam os mesmos lugares que você, observam suas conversas, prestam atenção nas suas queixas, nos seus sonhos. Se você reclama que homens não são românticos, ele aparece com flores toda semana. Se você diz que quer um companheiro para viajar, ele começa a falar de destinos dos sonhos. É sempre perfeito demais para ser verdade. O segundo sinal é a pressa para oficializar. Roberto queria casar comigo em menos de 6 meses de namoro. Dizia que na nossa idade não podia perder tempo, que quando se encontra o amor verdadeiro, tem que agarrar. Mentira. Homem que tem pressa para casar, tem pressa para ter acesso aos seus bens, à sua conta bancária, à sua confiança total. Relacionamento saudável se constrói devagar, com conhecimento mútuo, com apresentação de famílias e amigos, com tempo para vocês se conhecerem em diferentes situações. Golpista não quer que você tenha tempo de descobrir as mentiras dele, por isso cria urgência emocional. Se você me ama, não precisa de tempo para decidir. É a frase preferida deles. O terceiro sinal é o isolamento gradual. Roberto nunca me proibiu de sair, nunca gritou, nunca foi grosseiro, mas aos poucos foi me fazendo sentir que eu não precisava de mais ninguém além dele. Dizia que minhas amigas eram fofoqueiras, que minha família era intrometida, que eu era mulher séria demais para certas companhias. Eles fazem isso com maestria, plantando pequenas dúvidas sobre as pessoas que te amam de verdade. Sua irmã parece ter ciúme do nosso relacionamento. Sua amiga fala demais da vida, dos outros. Seus filhos não precisam saber de tudo sobre nossa vida. Devagar, você vai se afastando de quem poderia te alertar sobre os perigos. O quarto sinal é a vida pregressa vaga. Durante 47 anos de casamento, eu sabia muito pouco sobre o passado real do Roberto. Ele falava vagamente da infância, mudava de assunto quando eu perguntava sobre ex-namoradas, nunca me apresentou amigos de longa data. Eu achava que era porque ele era reservado, mas na verdade era porque estava mentindo. Homem honesto tem passado verificável, tem amigos que conhecem a história dele, tem família que pode confirmar os fatos, tem registros da vida que podem ser checados. Golpista inventa histórias bonitas sobre o passado porque não pode contar a verdade. Se o homem não te apresenta ninguém do passado dele, desconfie. O quinto sinal são as pequenas mentiras aparentemente inocentes. Roberto mentia sobre coisas pequenas o tempo todo. Onde tinha almoçado, com quem tinha conversado, que horas tinha saído de casa. Eu relevava porque pensava que eram detalhes sem importância. Grande erro. Quem mente sobre coisas pequenas, mente sobre coisas grandes também. Mentira é mentira, não importa o tamanho. Homem que inventa onde esteve hoje, vai inventar com quem está casado amanhã. Preste atenção nas pequenas contradições, nas histórias que não batem, nos detalhes que mudam quando ele conta a mesma coisa 2 vezes. Mentiroso profissional, às vezes se perde nas próprias mentiras. O sexto sinal é o controle financeiro disfarçado. Roberto nunca me proibiu de gastar dinheiro, mas sempre dava opinião sobre cada compra, sempre sugeria investimentos melhores para nossas economias, sempre sabia exatamente quanto eu tinha na conta. Dizia que era porque queria me ajudar a administrar melhor o orçamento. Golpistas precisam ter acesso ao dinheiro das vítimas, então estudam a situação financeira com cuidado. Eles sugerem conta conjunta para facilitar. Oferecem ajuda para organizar documentos, para ficar tudo em ordem. Propõem investimentos milagrosos para multiplicar o dinheiro, sempre com justificativas que parecem cuidado, mas são controle. O sétimo sinal é a ausência de reciprocidade emocional. Durante décadas, eu derramei minha alma para Roberto, compartilhei medos, sonhos, inseguranças. Ele ouvia tudo com atenção, fazia as perguntas certas, demonstrava interesse genuíno. Mas quando eu perguntava sobre os sentimentos dele, ele desviava, mudava de assunto, dizia que era mais reservado. Relacionamento saudável tem troca emocional. Os dois falam sobre sentimentos, compartilham vulnerabilidades, se abrem um para o outro. Golpista só quer conhecer suas fraquezas para usar contra você depois.
Ele nunca se abre de verdade porque não tem sentimentos genuínos, só tem estratégias. O oitavo sinal são os problemas técnicos constantes. Roberto sempre tinha desculpa para não me apresentar certas pessoas, para não ir a certos lugares, para não estar disponível em determinados horários. Sempre havia um problema de última hora, uma emergência no trabalho, uma complicação familiar. Coincidências demais não são coincidências. Golpistas vivem malabarismos para manter múltiplas mentiras funcionando ao mesmo tempo. Por isso sempre têm imprevistos, sempre precisam cancelar compromissos, sempre têm justificativas elaboradas para ausências. Se o homem parece sempre ter problemas que impedem ele de fazer o que prometeu, desconfie. O nono sinal é a falta de registros verificáveis. Roberto não tinha fotos antigas, não guardava lembranças do passado, não tinha documentos antigos em casa. Dizia que não era sentimental, que preferia viver o presente. Mentira! Ele não tinha registros porque a vida que contava era inventada. Pessoa normal tem histórico verificável, fotos de família, documentos antigos, objetos com valor sentimental, amigos que conhecem a história. Golpista viaja leve porque está sempre pronto para desaparecer e recomeçar com nova identidade em outro lugar. O 10º sinal é o comportamento diferente em público e privado. Roberto em público era uma pessoa, em casa era outra completamente diferente. Na frente dos outros era atencioso, carinhoso, exemplar. Em casa era frio, distante, controlador. Essa mudança de comportamento conforme a plateia é típica de manipuladores. Homem genuíno é coerente em todos os ambientes. Pode ser mais tímido ou mais extrovertido, dependendo da situação, mas a essência permanece a mesma. Golpista representa papéis diferentes para plateias diferentes, por isso muda tanto de comportamento. Durante nossas palestras, ensinamos as mulheres a fazerem perguntas que desmascararam mentirosos. Me apresenta sua família. Vamos visitar seus amigos de infância. Mostra fotos antigas suas. Conta detalhes específicos do seu trabalho anterior. Golpista sempre tem desculpa para evitar essas situações. Também orientamos sobre verificação de documentos. CPF pode ser consultado na Receita Federal. Histórico profissional pode ser checado. Endereços podem ser visitados. Não é desconfiança excessiva, é cuidado necessário. Melhor parecer paranoica do que virar vítima. Uma das coisas mais importantes que aprendemos é que golpistas escolhem vítimas pelo perfil psicológico, não pela condição financeira. Eles preferem mulheres bondosas, generosas, que acreditam no bem das pessoas. Não são burras, nem ingênuas. São mulheres de bom coração sendo exploradas por predadores. Nossa missão se tornou proteger essas mulheres maravilhosas que só querem amar e ser amadas. Criamos uma rede onde uma cuida da outra, onde experiências dolorosas se transformam em proteção para outras. O mal que Roberto fez em nossas vidas virou força para impedir que outras passem pelo mesmo. Se você identificou algum desses sinais no seu relacionamento, não ignore. Procure ajuda, converse com pessoas de confiança, investigue antes que seja tarde. Sua intuição raramente está errada, mesmo quando sua razão tenta justificar comportamentos estranhos. Confie no que seu coração está sentindo. Que posso ajudar outras mulheres a evitarem o inferno que eu vivi. Nossa rede de proteção cresceu muito além do que imaginávamos. O que começou como um grupo de 5 mulheres traumatizadas se transformou numa organização que já salvou centenas de mulheres de golpistas por todo o país. Criamos um site, um canal no YouTube, perfis nas redes sociais. Nossa história virou documentário que passa na televisão, livro que está nas livrarias, palestra em universidades. Valdira, aos 77 anos, se tornou a conselheira mais procurada do grupo. Ela tem um jeito especial de acolher mulheres que acabaram de descobrir que estavam sendo enganadas. Talvez porque ela foi a que mais sofreu financeiramente, outras vítimas sentem que ela entende profundamente a dor da perda. Ela sempre diz: filha, dinheiro a gente recupera trabalhando, dignidade a gente recupera lutando. Jurema voltou a dar aulas, só que agora ensina educação financeira para idosos em centros comunitários.
Ela percebeu que muitas mulheres da idade dela não sabem identificar golpes porque ninguém nunca ensinou sobre segurança financeira. A gente ensina as crianças a não aceitar doce de estranho, mas esquece de ensinar os adultos a não aceitar promessa de amor fácil, ela costuma dizer. Amanda se tornou nossa especialista em redes sociais. Ela criou um sistema de denúncia onde mulheres podem nos enviar perfis suspeitos de homens em sites de relacionamento. Temos um banco de dados com mais de 200 perfis identificados como golpistas. Conseguimos impedir dezenas de crimes antes que acontecessem. É emocionante receber mensagens de mulheres agradecendo por terem escapado de uma armadilha. Claudinha foi a que mais se transformou. A mulher que tinha perdido completamente a fé no amor encontrou um companheiro verdadeiro 2 anos após o trauma com Roberto. Um homem viúvo, honesto, que a cortejou devagar, que apresentou família, amigos, que mostrou documentos sem ela pedir. Hoje, eles moram juntos e são o exemplo de que é possível amar de novo após uma decepção devastadora. Durante esses 3 anos, Roberto tentou contato comigo várias vezes da cadeia. Mandava cartas pedindo perdão, ligava para meus filhos implorando uma visita, chegou até a mandar flores no meu aniversário através de um conhecido. Todas as tentativas foram ignoradas. Eu não tinha mais nada para falar com aquele homem. Ele era uma página virada na minha história. Descobrimos que Roberto desenvolveu um relacionamento com uma funcionária da cadeia, apesar de todas as regras de segurança. Mesmo preso, ele continuava sendo predador. A mulher era divorciada, mãe de 2 filhos, estava vulnerável emocionalmente. Roberto a convenceu de que era inocente, vítima de esposa vingativa, e quase conseguiu que ela depositasse dinheiro na conta dele. Felizmente, a funcionária se lembrou de uma das nossas palestras que tinha assistido na igreja e decidiu investigar antes de ajudar. Roberto, quando descobriu a verdade sobre os crimes dele, ela mesma fez a denúncia na direção da cadeia. Roberto foi transferido para outro presídio e perdeu vários regalias que tinha conquistado com boa conduta. Esse episódio confirmou nossa teoria. Homens como Roberto não mudam, não se arrependem, não aprendem. Eles só mudam de tática, procuram novas vítimas, adaptam os golpes conforme a situação. Por isso nossa missão é tão importante. Não basta punir os criminosos, é preciso educar as potenciais vítimas. Uma das coisas mais gratificantes do nosso trabalho é receber mensagens de mulheres que identificaram sinais de alerta nos relacionamentos e saíram antes de se machucarem. Teve uma senhora de 64 anos que estava sendo cortejada por um homem que seguia exatamente o padrão de Roberto. Ela assistiu nosso vídeo, reconheceu os sinais, investigou e descobriu que ele estava casado há 30 anos em outra cidade. Outra mulher de 58 anos estava namorando um homem que pedia dinheiro emprestado constantemente. Depois de assistir nossas palestras, ela exigiu conhecer a família dele. O homem inventou 1000 desculpas. Sumiu por 2 dias e depois apareceu dizendo que não podia mais namorá-la porque a ex-esposa tinha voltado. Óbvio que era mentira, mas pelo menos ela escapou do golpe. Criamos também um programa de acompanhamento para mulheres que já foram vítimas, porque o trauma não acaba quando o golpista é preso ou quando o relacionamento termina. Muitas desenvolvem depressão, síndrome do pânico, perdem completamente a autoestima. Temos psicólogos voluntários, grupos de apoio, atividades para ajudar na reconstrução emocional. Meus filhos se orgulham muito do trabalho que faço hoje. Patrícia sempre diz que prefere ter uma mãe ativista de 71 anos do que uma mãe enganada de 68. Carlos, que inicialmente ficou mais revoltado com a situação, hoje me ajuda com a parte jurídica do projeto. Renata virou nossa fotógrafa oficial e documenta todas as atividades. O relacionamento com meus filhos se fortaleceu depois de tudo que passamos. Eles me veem hoje como uma mulher forte, não como vítima coitadinha. Conseguimos conversar abertamente sobre os erros que cometi, sobre os sinais que ignorei, sobre as lições que aprendemos. Nossa família ficou mais unida após a tempestade. Hoje eu moro sozinha na mesma casa onde vivi 47 anos de mentira, mas agora ela é minha de verdade. Reformei tudo, mudei a decoração, pintei, com cores alegres. Cada cômodo conta uma história nova.
Não mais as memórias falsas que Roberto plantou ali. É libertador dormir sabendo que ninguém está me enganando debaixo do meu próprio teto. Aos 71 anos, descobri prazeres que nunca tinha experimentado. Aprendi a dirigir. Roberto nunca deixou. Dizia que trânsito era perigoso para a mulher. Viajei sozinha pela primeira vez na vida, coisa que ele sempre desencorajava. Fiz amigas novas, frequento grupos de terceira idade, participo de atividades que me dão prazer. Não estou procurando outro relacionamento amoroso. Não porque tenho medo ou trauma, mas porque descobri que posso ser feliz sozinha. Aprendi a diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você precisa de alguém e não tem. Solitude é quando você está bem consigo mesma, mesmo estando só. Se um dia aparecer um homem verdadeiro na minha vida, que me ame de verdade, que seja honesto, que apresente família e passado verificável, talvez eu considere. Mas não preciso mais de um homem para me sentir completa. Descobri que eu mesma sou suficiente para a minha felicidade. Nossa organização já recebeu reconhecimento de autoridades, prêmios de entidades sociais, convites para falar em congressos de segurança pública. O que começou como dor virou propósito. O mal que Roberto fez se transformou em bem para centenas de outras mulheres. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sente que pode ajudar outras mulheres a escaparem dessa armadilha, eu te faço um convite especial. Se inscreva no nosso canal, não só porque isso nos ajuda a crescer, mas porque você vai fazer parte de uma família que protege mulheres vulneráveis. Compartilhe nossa história com suas amigas, com sua mãe, com suas irmãs. Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido, se conhece alguém que foi vítima de golpe emocional, se identificou sinais de alerta no seu relacionamento atual. Sua história pode salvar outra. Mulher que está lendo isso agora. Nós formamos uma rede de proteção, uma cuida da outra. E me conta o que você aprendeu com essa história. Que lição você vai levar para a sua vida? Que conselho você daria para uma amiga que está começando a namorar? Como você vai se proteger de predadores que se disfarçam de príncipes encantados? Quero que você saiba que não está sozinha. Se você está passando por algo parecido agora, se sente que pode estar sendo enganada, se tem dúvidas sobre seu relacionamento, nós estamos aqui. Nossa comunidade é um lugar seguro onde você pode buscar orientação sem julgamento. Lembre-se sempre, mulher que confia no próprio instinto raramente se engana. Se alguma coisa no seu relacionamento não está parecendo certa, investigue. É melhor parecer desconfiada do que virar vítima. Você merece um amor verdadeiro, honesto, transparente. Não aceite menos que isso. Obrigada por ter me ouvido até o final dessa jornada. Obrigada por fazer parte dessa família que protege e acolhe. Juntas, somos mais fortes que qualquer golpista. Juntas, podemos transformar dor em proteção, trauma em sabedoria, lágrimas em força. E nunca esqueça, o amor verdadeiro não precisa de pressa, não pede segredo, não exige dinheiro. Amor de verdade se constrói devagar, na transparência, no respeito, na honestidade. Qualquer coisa diferente disso não é amor, é golpe. E você merece muito mais que isso.